Neste vídeo, vamos ver que o Alcorão contém uma riqueza de informações sobre o mundo do oculto. Nossa análise vai se concentrar no segundo capítulo do Alcorão, conhecido como Surat al-Baqarah, em particular, nos versículos 101 a 102. Vamos analisar esses versículos pela perspectiva da história e da arqueologia. Os versículos começam dizendo: "E quando o mensageiro de Allah veio até eles, confirmando que estava com eles." Os filhos de Israel, um grupo daqueles que haviam recebido as escrituras através da escritura de Allah, por trás das costas deles. Como se não soubessem o que continha, e em vez disso, seguiram o que os demônios haviam recitado durante o reinado de Salomão. Os exegetas muçulmanos clássicos Ibn Kathir e At-Tabari explicaram que o Alcorão aqui se refere a uma facção de judeus da época de Maomé. Que a paz esteja com ele, rejeitado. O Alcorão os repreende por não agirem com base. O Alcorão os repreende por não agirem de acordo com esse conhecimento de sua missão profética, que está contido em suas próprias escrituras. Eles são acusados de abandonarem suas escrituras e, em vez disso, recorrerem à prática da magia de seus ancestrais desde a época de Salomão. Há várias percepções incríveis a se notar aqui. Primeiramente, podemos ver que o Alcorão faz uma distinção importante entre as escrituras e as obras dos demônios. Ou seja, a magia. O Alcorão afirma que um grupo de judeus abandonou as palavras de Allah e se voltou para a magia dos demônios, implicando que suas escrituras estão livres de magia. Se compararmos o Antigo Testamento com os escritos rabínicos, vemos que é assim. O Antigo Testamento diz: "Você não permitirá que uma feiticeira viva. Os médios e necromantes certamente serão mortos. Que ninguém seja encontrado entre vocês que interprete presságios." Podemos ver que o Antigo Testamento tem uma abordagem de zero tolerância a todas as formas de magia. Em comparação, os textos rabínicos como o Talmud estão cheios de ensinamentos ocultos. O rabino Salomão escreveu: "Vejo no Talmud babilônico muitas coisas que eram permitidas, do reino da adivinhação, encantamento e feitiçaria. São inúmeras." Aqui estão apenas alguns exemplos de ocultismo no Talmud. Se alguém deseja ver demônios, que pegue a placenta de uma gata preta, que a asse no fogo, amou até virar pó e, em seguida, que coloque um pouco nos olhos. O que é um amuleto aprovado? Aquele que foi curado uma vez, uma segunda vez e uma terceira vez. O curso das constelações e do zodíaco tem influência como uma lei natural sobre o mundo. E tudo depende disso: longevidade, filho e finanças. É claro que o Talmud promove uma série de práticas ocultas, incluindo feitiçaria, amuletos e astrologia. Vimos que todas essas práticas são consideradas puníveis com a morte pelo Antigo Testamento. As escrituras e os escritos rabínicos estão completamente em desacordo quando se trata da permissibilidade da magia, assim como o Alcorão afirma. Outra percepção do Alcorão é que o versículo está se dirigindo a um grupo de judeus que eram contemporâneos ao profeta Muhammad, e afirmando que eles estavam seguindo a magia dos demônios desde a época de Salomão. Considerando que Salomão é do século 10 AC. E o Alcorão foi revelado no século 7 DC. Isso aponta para uma tradição mágica contínua de pelo menos 1500 anos. Se esse realmente for o caso, então esperaríamos que os praticantes judeus tivessem dominado essas artes sombrias ao longo de tanto tempo. É exatamente isso que encontramos no mundo da magia. Por séculos, o misticismo judaico, como a Cabala e a numerologia judaica, conhecida como gematria, têm sido fundamentais para o ocultismo. Até hoje, qualquer um que leve a sério o ocultismo deve estudar esses sistemas judaicos, pois são considerados fundamentais. Mais uma percepção do Alcorão pode ser encontrada na linguística deste versículo. Note a palavra recitada. Dizem que os demônios recitam magia. O uso de encantamentos falados e evocações. As evocações são, na verdade, uma parte importante da magia. Madame Blavatsky foi uma mística altamente influente do século XIX. Ela explicou que os ocultistas ao longo da história usaram símbolos para transmitir significado porque temiam os efeitos reais do que é dito. A história religiosa e esotérica de cada nação estava embutida em símbolos. Nunca foi dito com essas palavras. Por quê? Porque tal ou outra vibração no ar com certeza vai despertar poderes correspondentes, cuja união produz resultados bons ou ruins.
Os antigos egípcios tinham crenças semelhantes sobre o poder da palavra falada. As frases comumente encontradas, magia de suas bocas e feitiços de suas palavras mostram a relação próxima entre falar e magia. Os dois eram tratados como mais ou menos equivalentes. Os antigos mesopotâmios também acreditavam que os encantamentos precisavam ser falados de uma certa maneira para que fossem eficazes. A voz pode colher o poder e o conhecimento contidos em um nome, a invocação. E os nomes contidos neles tinham que ser pronunciados em um tom de voz especial. A palavra usada para descrever alguém que fala dessa maneira, Lushu, é até diferente do verbo comum dizer, e tinha um significado semelhante a murmurar ou entoar. A próxima parte dos versículos diz: E não foi Salomão quem não acreditou, mas os demônios que não acreditaram, ensinando as pessoas a magia. Aqui, o Alcorão defende o nobre profeta Salomão, livrando das falsas acusações de magia. Rabis e comentaristas judeus ao longo da história afirmaram que Salomão era um mestre da magia. Por exemplo, o Talmud afirma que Salomão possuía um anel mágico que era a fonte de sua habilidade de controlar demônios. O Talmud narra a seguinte história. O demônio Asmodeus disse a Salomão: E me dê seu anel com o nome de Deus gravado nele, e eu vou te mostrar minha força. Salomão lhe deu seu anel. Asmodeus emboliu o anel e cresceu até colocar uma asa no céu e outra na terra. Ele lançou Salomão a uma distância de 400 parazangas, ou seja, mais de 1000 milhas. Com Salomão deposto do trono, Asmodeus tomou seu lugar. Enquanto Asmodeus estava aprisionando Salomão, ele exigiu que a mãe de Salomão tivesse relações sexuais com ele. Assim que o conselho judeu ouviu isso, eles entenderam que se tratava de um impostor e não do verdadeiro Salomão. Eles trouxeram Salomão e lhe deram um anel no qual o nome de Deus estava gravado. Quando Salomão entrou, Asmodeus o viu e fugiu. Os seguidores do judaísmo precisam perceber que tais ensinamentos rabínicos na verdade vão contra o Antigo Testamento, o que já vimos proíbe estritamente todas as formas de magia. Os rabis, portanto, criaram contradições dentro da própria religião. O Alcorão diz que o poder de Salomão vinha de Allah, que lhe deu habilidades milagrosas. Na verdade, Allah mesmo era a fonte da habilidade milagrosa de Salomão, de subjugar demônios e controlar animais. As habilidades de Salomão não são diferentes dos milagres que Allah concedeu a outros profetas israelitas, como Moisés. Podemos ver que o Alcorão resolve a confusão que existe dentro do judaísmo. A próxima parte dos versículos diz, ensinando as pessoas sobre magia e aquilo que foi revelado aos 2 anjos na Babilônia. Aqui, o Alcorão afirma que a Babilônia era um grande epicentro da magia. Graças às descobertas arqueológicas modernas, agora sabemos que os babilônios lançaram as bases para as práticas mágicas usadas em todo o mundo. Por exemplo, a astrologia é uma das ciências principais na magia hoje em dia. Os babilônios foram os primeiros a aplicar mitos às constelações e descrever os 12 signos do zodíaco. Enuma, Anu e Enlil é uma série de tabelas babilônicas que representam os escritos astrológicos mais antigos do mundo. A conquista da Ásia por Alexandre, o Grande, expôs os gregos à cultura babilônica. Eles pegaram o sistema babilônico de astrologia, o desenvolveram e espalharam por todo o mundo. Outra afirmação feita aqui pelo Alcorão é que a magia dos judeus na época do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, tinha suas raízes na antiga Babilônia. Um número de evidências históricas, tanto textuais quanto arqueológicas, apoia essa afirmação. O Talmud é uma compilação escrita de discussões rabínicas que formam a base da lei judaica. 2 versões diferentes do Talmud foram produzidas, o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, sendo que o primeiro foi produzido na terra de Israel e o segundo na Babilônia. Ao contrastar os dois, os estudiosos observaram que o Talmud babilônico é comparativamente cheio de referências a demônios e magia. Um exemplo perfeito que ilustra essa diferença pode ser encontrado no livro de Eclesiastes do Antigo Testamento. Eu adquiri cantores e cantoras, e também um Áron. Compare os comentários talmúdicos babilônicos e de Jerusalém sobre este versículo aqui na Babilônia. Eles interpretaram essas palavras da seguinte maneira: em demônios masculinos e demônios femininos na terra de Israel, eles disseram que essas palavras se referem a carruagens.
Isso apoia as afirmações do Alcorão sobre as raízes babilônicas da magia judaica, já que os judeus que foram exilados na Babilônia foram expostos e influenciados pela sua cultura mágica. Podemos ver essa influência refletida no conteúdo do Talmud babilônico. Do ponto de vista arqueológico, os primeiros exemplos conhecidos de textos místicos judaicos são as tigelas de encantamento babilônicas. Isso reforça ainda mais a afirmação do Alcorão de que os judeus aprenderam magia pela primeira vez na Babilônia. O professor Shaushak descreveu, nas tigelas aramaicas judaicas também tem os primeiros exemplos de Ekelot, ou textos místicos judaicos. Também encontramos rabinos judeus e demônios nomeados, além de informações sobre a prática legal judaica. Além disso, a grande maioria das tigelas de encantamento que foram escavadas na região babilônica estão escritas em aramaico judaico. Um ensaio sobre tigelas de encantamento afirma que o maior número de tigelas de encantamento conhecidas está escrito em aramaico judaico por escribas judeus. As tigelas mandeias são as segundas mais numerosas, só depois vêm as tigelas em siríaco. Um punhado de tigelas em árabe persa também é conhecido. Isso mostra que os judeus babilônicos estavam profundamente envolvidos com a magia. Os historiadores chegam até a sugerir que eles alcançaram um domínio das artes sombrias. O professor Joseph Navin escreveu: na magia pode ter sido considerada, até certo ponto, uma especialização judaica. A próxima parte dos versículos diz: os dois anjos na Babilônia, Marut e Marut. Mas eles não ensinam ninguém a menos que digam: somos um teste, então não descrer por praticar magia. Aqui, o Alcorão afirma que dois anjos, Marut e Marut, desceram na Babilônia. Esses anjos são ditos ter sido enviados por Allah e receberam conhecimento da magia como meio de testar a humanidade. Há alguma evidência histórica da existência dos anjos Marut ou Marut? Acontece que há alguns paralelos impressionantes entre o anjo Marut e uma entidade conhecida como Marduk. Marduk era uma divindade mesopotâmica antiga que era o deus principal da cidade da Babilônia. Marduk é um nome comumente associado à divindade nos tempos modernos. No entanto, na verdade, era pronunciado Marutuk, na Babilônia. Os estudiosos acreditam que essa palavra é derivada do sumério Marutuk. O Marut do Alcorão pode ser simplesmente uma versão arabizada do babilônico Marutuk e do sumério Marutu. Marduk também foi associado à magia, desde o antigo período babilônico. Durante os rituais de magia babilônica, os sacerdotes conhecidos como Azepu se disfarçavam de Marduk. Uma tábua diz: um Azepu é a imagem de Amarutu. Marduk foi glorificado como o maior dos exorcistas. Uma tábua diz, ao pronunciar Amarutu, exorcista entre os deuses. Um selo cilíndrico que invoca Marduk servia como um amuleto. Diz, pela ordem de Amarutu, que quem estiver com este selo tenha boa saúde. Marduk também era comumente invocado para afastar demônios. Os escritos do Dugval são uma série de 16 tábuas, consistindo em encantamentos para proteção contra demônios malignos. Várias das tábuas são, de fato, hinos a Marduk. Por exemplo, pela invocação de Marduk, governante da Babilônia, que todo o mal seja removido do corpo do homem. Que o demônio maligno Toku e o demônio maligno Alu fiquem de lado. Marduk era até chamado de o mágico dos deuses. Note na inscrição a seguir que Marduk é chamado pelo nome Azaluí. Antes do feitiço de Azaluí, o mágico dos deuses, as semelhanças entre Marduk e o anjo Marut vão além de seus nomes e associações mágicas. Acreditava-se que o Deus Supremo Ea era a fonte última do conhecimento de Marduk. No seguinte texto babilônico, disse que Marduk consultou Ea em busca de conselhos. Que meu pai, o grande senhor Ea, te mostre o caminho certo e o plano mestre da sabedoria de Aya. Ele, Marduk, estava procurando. Ele estava procurando lá pela palavra suprema do comando de Aya. A gente consegue ver isso. A relação entre Marduk e Aya é parecida com a do anjo Marut e Allah, com Marduk e Marut sendo subservientes e recebendo conhecimento das autoridades superiores. Aya e Allah. Até o nome da cidade da Babilônia tem conotações com os anjos do Alcorão. A palavra Babilônia vem do antigo mesopotâmico Babilim, que significa a porta dos deuses. Isso pode ser uma referência à sua importância como local onde os anjos trouxeram magia para a humanidade. Por isso,
Era visto como uma espécie de portal para receber sabedoria do alto. Na verdade, existe um mito da criação conhecido como Enuma-Eli, no qual se diz que Marduk ordenou a construção da Babilônia. Construa a Babilônia, cuja edificação você pediu. Que seu trabalho em tijolos seja feito. Agora, você pode estar se perguntando, como é possível que o anjo Marut tenha se transformado no deus babilônico Marduk? A humanidade tem uma tendência a divinizar mortais. Isso tem sido a norma ao longo da história, com heróis e pessoas de grande importância sendo vistos como objetos de adoração. Um exemplo óbvio é a elevação cristã de Jesus de Messias humano a Deus encarnado. Em relação a Marduk, os historiadores reconhecem que suas origens estão envoltas em mistério. O estudioso Daniel Bloch escreveu que as origens finais de Marduk permanecem um mistério. Registros históricos indicam que Marduk cresceu em estatura ao longo do tempo. O épico Enuma-Eli narra a ascensão de Marduk de herói a rei dos deuses. O épico babilônico Enuma-Eli narra a ascensão de Marduk de herói a rei dos deuses. Dizem até que Marduk assumiu 50 nomes e atributos. Para nós, sob qualquer nome que ele possa ser chamado, ele é nosso Deus. Então, venham todos, e vamos chamá-lo por todos os seus 50 nomes. Como o professor Marduk Geller diz, é claro que a principal autoridade divina que autentica o poder dos encantamentos era Deus da sabedoria, cujo papel era primordial. Uma das inovações de Udubu foi a maior centralidade de Marduk como principal deus da cura, independente de Aya, e não mais atuando como representante de Aya. Pelo menos 3 tábuas de Udubu se concentram principalmente no papel de Marduk como principal protagonista, o que é uma grande mudança em relação ao seu papel tradicional como assistente de Aya. O incrível é que essa informação sobre o anjo Marut e suas ligações com a Babilônia e a magia é única no Alcorão. Não é mencionada em lugar nenhum na Bíblia ou em textos rabínicos, como o Talmud. Agora, o deus Marduk é mencionado uma vez na Bíblia. No entanto, muito pouca informação é fornecida, e não tem associação com magia ou anjos. A parte final dos versículos diz, e ainda assim, eles aprendem com isso que causa separação entre um homem e sua esposa. E o povo aprende o que os prejudica e não os beneficia. Mas os filhos de Israel certamente sabiam que quem comprasse a magia não teria na outra vida nenhuma parte. E miserável é aquilo pelo que se venderam, se ao menos soubessem. Aqui, o Alcorão nos diz que os anjos trouxeram um novo tipo de conhecimento, algo muito poderoso, que pode fazer um marido e uma esposa se separarem. Agora, o Alcorão não entra em detalhes sobre a exata natureza da magia que desceu. No entanto, repare na menção da palavra comprada. O Alcorão pode estar aludindo à natureza transacional das interações entre magos e jin. De fato, um fio comum que atravessa todas as tradições mágicas é o conceito de trabalhar com entidades espirituais para obter algum benefício mundano ou causar dano a outros. O mago faz algo por um jin, como elogiá-lo ou oferecer um sacrifício, e em troca, o jin oferece um serviço para o mago. Além disso, repare na menção das consequências de se envolver com magia. O Alcorão emite um aviso severo de que isso é à custa da vida após a morte de alguém. O mago, literalmente, tem que vender sua alma para que o jin concorde. A realidade é que, para alcançar os níveis mais altos, o mago deve cometer os maiores dos males. Isso é demonstrado em sua filosofia e moralidade. Os magos se referem aos sistemas que usam como caminho da mão esquerda. A religião convencional é chamada de caminho da mão direita. Repare no que esse mago tem a dizer sobre o Islã e o caminho da mão direita em alguns termos. O que você quer dizer com o caminho da mão esquerda? Para fins semânticos, usamos a expressão caminho da mão direita para definir aquelas religiões ou práticas espirituais que tentam se submeter a uma força maior, a um Deus, a um princípio universal que une a humanidade. Então você me coloca nos budistas, hindus e muçulmanos, todo mundo, meio que em uma categoria aqui. E deixe eu esclarecer. Um caminho direito. O caminho da mão direita consistiria, nas religiões que você conhece, o Islã é o sistema da mão direita mais radical. A própria palavra significa submissão. O Islã é o sistema da mão direita mais radical. A própria palavra significa submissão. Essa distinção entre os caminhos da mão esquerda e da mão direita é muito antiga, registrada desde a antiga Índia. O caminho da mão esquerda é baseado em 2 princípios principais.
Primeiramente, a autodeificação. Enquanto o caminho da mão direita busca a dependência de Deus, os seguidores do caminho da mão esquerda buscam se tornar semelhantes a Deus. Os atos convencionais de descrença que os magos praticam, como invocar ídolos e adorar os Jin, já são ruins o suficiente. Mas o caminho da mão esquerda leva as coisas a um extremo. Isso atinge novos patamares de blasfêmia, com o mago buscando a divindade dentro de si mesmo. O segundo princípio do caminho da mão esquerda é desafiar as convenções normativas da moralidade. Há uma reversão das categorias morais. O mal se torna o bem. O impuro se torna puro. A escuridão se torna luz. Os seguidores do caminho da mão esquerda quebram intencionalmente todos os tabus para se reconstituírem como um ser divino que opera fora das leis e restrições dos homens. Por exemplo, muitas religiões impõem proibições sobre mulheres menstruadas. Elas são proibidas de participar de certos atos de adoração e as mulheres casadas se abstêm de intimidade sexual. O seguidor do caminho da esquerda, entretanto, buscará propositalmente violar todas essas proibições. Agora podemos entender por que o Alcorão é tão severo em sua condenação à magia. É um caminho que leva ao maior dos males da terra e, por fim, ao fogo eterno do inferno e à vida após a morte. Concluindo, vimos isso. Esses versos curtos do Alcorão estão cheios de enormes insights sobre diferentes áreas do mundo do oculto, incluindo os judeus da Babilônia, as origens antigas da magia e a interação entre os Jin e os magos. Para saber mais sobre o mundo do oculto sob uma perspectiva islâmica, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro As Profecias Proibidas, no link abaixo.